Você poderia listar alguns recheios, pelo menos uns recheios chaves, assim, que você colocaria? Eu amo bolo de 4 leites com frutas vermelhas, eu já falei 1500 vezes, né? É muito bom mesmo. É que ele não é muito doce, é fresco, né? O Devil's Food Cake. Ah, é o bolo de chocolate. Bolo de chocolate. Esse com certeza entraria no meu cardápio. E a gente tem que pensar assim, eu tenho um bolo com essa fruta, eu tenho um bolo de chocolate, eu preciso ir criando para não deixar tudo igual, tá? Com ganache de maracujá, que você adora, com o quê? Tá. Essa daqui, com certeza, eu colocaria com a massa de blueberry. Eu adicionaria blueberry na minha massa manteigada. Que ia ficar, ó, maravilhoso. Ou nesse daqui. Compota de abacaxi com... Cocada. Já tenho 4. Eu tenho um de chocolate. Eu preciso de algum bolo com alguma oleaginosa. E um bolo bem legal, que eu inclusive ensinei no curso. Ganache, caramelo e amendoim. Você colocaria alguma coisa de brigadeiro de pistache? Eu adoro. Eu não gosto de pistache, mas poderia colocar, mas... Pistache, pra mim, combina com framboesa. E eu já tenho framboesa, então não colocaria. É que é difícil, gente, a gente precisa se identificar com o cardápio, né? E eu não gosto de pistache. E é difícil a gente, como profissional, colocar alguma coisa que a gente não gosta, né? Então, eu não colocaria no meu, não. Sacanagem isso, mas você não vai vender o bolo pra você, né? Como assim? Você não ia vender o bolo pra você. Mas eu não gosto, eu tenho que gostar, sei lá. É igual eu ser chefe de cozinha vendendo peixe. Eu odeio peixe, porque que eu... não vai ficar do jeito que eu quero, entendeu? Então, mas o pistache não é que você, tipo, você até come. Eu já vi você até fazendo, como, fica uma delícia. Mas é sem graça. Pessoal, chocolate, ou um chocolate ou uma ganache meio amargo com geleia de damasco. É um outro sabor que sai pouco. Eu já testei esse sabor. Ele é um sabor que não sai muito. Ele não fez sucesso comigo. Não fez nem um pouco de sucesso comigo. Agora, um bolo, gente, que fez muito sucesso comigo, que o pessoal amava, era um bolo de ganache de Nutella, porque você tem que ter alguma coisa assim, né? Ganache de Nutella com banana caramelizada. Ficava muito bom. Isso é diferente, hein? É muito delícia. Então mais eu tô pensando num último sabor, assim, porque eu não quero ter mais sabores. Então eu acho que... Você não tem nada com morango aí? Como não? Cadê? Frutas vermelhas? Nossa, eu não coloquei o de morango que eu amo. Pelo amor de Deus. Baunilha e morango, gente. Meu bolo preferido. Esses dois são meus bolos preferidos. E você não teria um Red Velvet? Tem que ter um Red Velvet, não? Eu acho que não. Amor, onde você tá, não te Eu tô pega. pensando. Tá. Você me pegou muito de surpresa. Eu sei que eu te peguei de surpresa, mas é assim, a vida real. Eu acho que eu não teria um Red Velvet. Hoje. Pensando hoje, eu não teria um Red Velvet. Alguns clientes poderiam me matar um pouco. Mas eu acho que eu não teria, não. Eu acho que só isso, amor, de bolo. Eu tenho 2 bolos de chocolate. Um tem oleaginosas, eu tenho abacaxi, eu tenho maracujá, eu tenho 4 leites e eu tenho baunilha com morango. E, bom, legal. E assim, o que tem que ficar claro por exemplo, você tá falando, eu não teria um Red Velvet, eu não teria algum outro sabor que, sei lá, de brigadeiro de pistache que eu sugeri. E tem que ficar claro assim, isso é uma opção que você tem que fazer. E você tem que estar disposta a falar não pro seu cliente. Sim, sabe por quê? O não é uma resposta O também. não, gente, é uma resposta. Então, eu me dediquei, eu vi, por exemplo, eu trabalhei 6 meses vendendo bolo, né? Eu dei lá as opções de recheio para os meus clientes, eu dei lá 10 recheios e 3 massas, né, o que for.
E em 6 meses eu consegui identificar quais são as combinações que mais saem, o que acontece, eu consegui criar um cardápio novo e dar para os meus clientes provarem e tal. E aí eu consegui identificar isso. Identifiquei. Se eu montei um cardápio fechado, né, eu tenho que estar disposta a falar não para o cliente que vai te pedir um leite ninho com Nutella. Eu tenho que estar disposta a falar não para o cliente que quer um bolo recheado de brigadeiro. Eu tenho que estar disposta a isso. Se eu não tiver, lascou-se, tá? O que você pode fazer? O cliente falar para você, eu não gosto de amendoim, mas eu quero esse bolo de ganache com caramelo. Legal. Maravilha, por que não? É um produto personalizado, por que eu não posso tirar o amendoim? Né? Você pode falar para o cliente assim... Ou então ele quer o abacaxi com frutas vermelhas, sei lá. Ou então ele quer a compota de abacaxi com 4 leites. Com 4 leites, isso. Por que não? Já é um recheio que está na minha linha de produção. Né? Ele já está ali, já está para ser feito. Então, só que ele não pode vir do nada e falar assim, eu quero 4 leites com geleia de frutas amarelas, se você não colocou no cardápio. As frutas amarelas você vai ter que fazer outra lista de compras, você vai ter que fazer um outro tipo de produto que talvez você não use, porque não está no seu cardápio. Você vai fazer só para aquele cliente. Às vezes sobra, às vezes não. Isso vai valer a pena? Vai tomar mais do seu tempo? E lembrando toda a parte administrativa ali. Porque isso daqui você já fez seu preço. Você tem que ter ficha técnica para tudo. Sim, né? E aí, gente, quando a gente faz preço, né? Eu tenho certeza que se eu colocar isso daqui tudo numa ficha técnica, ele vai me dar um preço muito parecido. Porque eu tenho bases muito parecidas, né? Então, assim, que eu tenho uma diferença de preço de R$5 para mais e R$5 para menos. O que eu fazia quando eu vendia bolo? Eu colocava o preço fechado do bolo, né? Então, assim, eu colocava lá 20 fatias, eu vendia por tamanho, eu não vendia por quilo. Tá, 20 fatias, 35 fatias, 50 fatias, 100 fatias, tá? Então, eu já tinha um preço fechado, independente do sabor que o cliente escolhesse. Porque eu fiz a minha ficha técnica, dei uma diferença de 5 para mais, 5 para menos, eu colocava o para mais, já fechava todo o meu cardápio, né? Porque se ele quisesse fazer se ele quiser fazer uma combinação mais cara, eu já estou coberta por isso, tá tudo certo. E aí eu vendia o meu bolo por tamanho e não por quilo, tá? Pra mim ficou mais fácil. Isso daqui, gente, é um bolo origami, uma técnica, né, muito maravilhosa. Quem fez esse bolo não fui eu, foi a Aline da Incubolos. Ela que fez, não fui eu, tá? Deixar bem claro que não é um bolo meu. E aí, gente, isso daqui é um bolo de 11 centímetros em cima e 15 centímetros embaixo. Como que eu, Bruna, cobraria esse bolo? Né? Vamos lá pensar junto comigo. Eu sei que meu bolo de 15 centímetros me rende 20 fatias. E ponto. E eu sei que meu bolo... E, amor, só para aprofundar para o pessoal entender, é que você pega o peso do bolo, sei lá, 15 centímetros dá 2 quilos, mais ou menos. Eu pego o peso do meu bolo montado, não espatulado, tá? Como se fosse um naked cake. Eu fazia a montagem do meu bolo, então eu sei quantos quilos o meu bolo dá, tá? Então eu não pego a decoração, eu não vou pesar esse bolo inteiro e vou falar assim, vende tantas fatias porque o peso dele é esse. Não, porque o cliente não vai comer flor, às vezes não vai comer, sei lá, tudo que você coloca aqui em cima. Às vezes não vai comer toda a cobertura de buttercream. Não vai comer toda a cobertura de buttercream. O que conta, gente, é o bolo que está lá dentro pra gente fazer essa contagem de fatias. Então você pegava 2 quilos. Então eu pegava lá, o meu bolo de 15 centímetros, ele tem exatamente 2 quilos. E aí 2 quilos dividido por 100 gramas dá 20 fatias. É assim que eu fazia o meu cálculo de fatia. E é assim que a gente coloca nas planilhas do curso para o pessoal se entender, se achar um pouquinho aí, tá? Então é isso. Esse bolinho aqui rende para mim 800 gramas, então eu vou ter 8 fatias, né? 800 gramas sem cobertura. Então eu tenho um bolo aqui de 28 fatias, né? Porque eu tenho um bolo 20 embaixo e 8 20 embaixo, 8 em cima. Então eu tenho que saber falar isso para o meu cliente. Então, valores fictícios, ok? Então eu tenho um bolo aqui, ó, de 20 fatias por R$200.
fechado, sem decoração, né? Pensa que eu tô fazendo um bolo liso. Então, assim, o cliente me pediu um bolo básico, né? Um bolo listradinho, um bolo só com buttercream, um bolo só espatulado. Era esse preço que ele ia pagar. E aí vinham as decorações. Aí o cliente falava assim pra mim, eu quero um bolo com flores naturais, com a técnica de origami. E aí eu tinha que ir lá na minha ficha técnica, que eu já tinha tudo mais ou menos preparado, as minhas decorações. Eu já sabia quanto custava cada uma delas, porque eu já tinha planilhado isso. Essa questão, gente, de decoração também é muito... Como que eu posso falar, amor, o nome? Pra gente fazer a cobrança disso. É um negócio muito sensitivo ali, que você tem que avaliar o quão trabalhoso foi aquele bolo para você, né? O quanto tempo você perdeu. Quanto tempo você perdeu para fazer aquilo, né? Esse bolo aqui, gente, Aline, sem brincadeira, quanto tempo demorou para fazer esse bolo? Nossa, foi muito tempo. Foi muito tempo. Então, cara, você tem que colocar esse tempo lá no seu preço. Você não vai cobrar... mas só vai buttercream a mais, então eu vou cobrar o buttercream que eu coloquei e... foi 3 florzinhas? Vou cobrar, sei lá, R$50. Não, de 200 para 250, não vai dar nada. Vamos dar um direcionamento, pessoal. É o seguinte, por exemplo, um bolo comum para você espatular e tal, sem muita decoração, sem muita coisa, você gasta, vamos colocar 2 horas. Tá, gastou 2 horas. E esse bolo você cobrou R$200. Se você vai fazer, por exemplo, uma técnica de origami ou uma outra tipo de técnica, que ao invés de gastar 2 horas, você vai gastar, sei lá, 4 horas, você gastou o dobro do tempo. Você não vai cobrar o dobro do bolo, mas você tem que ter essa sensibilidade, né? Porque para saber, eu gastei o dobro do tempo, eu tenho que cobrar mais do cliente. Isso faz parte. Porque às vezes a gente fica meio... A gente acha, né? A gente como confeiteira acha que a gente tem que cobrar só pelo que foi gasto, né? Só pelo material. Então assim, eu usei buttercream a mais, então eu vou cobrar pelo buttercream. Só que não, você tem que cobrar pelo seu tempo. Em 2 horas a mais que você gastou para fazer esse bolo, você poderia ter feito outro bolo, né? Então assim, em vez de ter feito um bolo de R$200, você poderia ter feito 2. E aí você vai ter que avaliar isso para cobrar isso do seu cliente.